Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Saudade dos irmãos, muita saudade. Tava comentando com a Dani aqui, né? Na igreja é tudo mais fácil, né? Chega lá, os louvores já estão sendo entoados, você já entra naquele clima, né? Dos irmãos te abraçando. E os irmãos com aquela alegria, né, nos recebendo, e a gente com a alegria de receber os irmãos. É maravilhoso, né? A gente sente muita falta, né? Já vamos aí já para o 4º mês, né, sem os nossos cultos presenciais. Dá uma falta tremenda, né? Realmente a igreja de Calmon Viana está em nossos corações, né? Pastor Nenê, a Cris, família fantástica, né? Os nossos irmãos da terceira idade, a saudade danada do Pastor Walter, da Deli, são pessoas incríveis, né? Saudade de ir na casa deles, de bater um papo, de tomar um café. Mas nós vamos por aqui, né, irmãos? Seguindo aqui firmes e fortes, né? Confiando no Senhor Jesus, confiando na palavra de Deus, né? Deus é sabedor de todas as coisas.
Temos passado por momentos difíceis, né? Desde março, momentos preocupantes, mas em nenhum desses momentos a nossa fé foi abalada, né? Ficamos, é claro, entristecidos, alguns dos nossos irmãos passando por necessidades, dificuldades, né? Tem um pastor amigo meu, conhecido, né, amigo, era gerente da minha conta aqui em Ferraz. Ele mudou de agência, né, mas ficou 30 dias entubado. Graças a Deus ele saiu, né, desse período de intubação, mas nesse meio tempo ele perdeu a mãe dele também por Covid. A mãe dele tinha 62 anos, uma serva de Deus, esposa de um pastor. Então, são momentos que entristecem, né, a gente, né? Eles não abalam a nossa fé, mas é claro, eles entristecem porque nós estamos inseridos nesse contexto, né, deste mundo de trevas, de escuridão, de pandemia agora, né, ou de pragas de gafanhoto, ou de qualquer outra coisa do tipo, né? São as aflições que nós temos por vivermos neste mundo, né? E não tem como escaparmos disso, né? Tudo isso são sinais da volta de Cristo. E enquanto estivermos nesse mundo e vivermos nesse mundo, a gente vai passar por isso, né? Por essas dificuldades. Mas o importante é mantermos firme a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? O pastor nos designou, né, essa tarefa hoje, né, de ministrar para os irmãos. Confesso que não é fácil, né? E, claro, todas as vezes que eu sou solicitado, eu sempre gosto de mostrar a minha disponibilidade, porque sou pastor e sou obreiro, então eu sempre que o pastor puder contar comigo, eu quero estar disponível. Mas aí demanda tempo, né, para você preparar um texto, preparar uma mensagem, para chegar aqui e compartilhar com os irmãos algo que realmente possa fortalecer os irmãos, né? Que possa trazer luz à fé dos irmãos. E nós estamos na semana de oração, a semana que antecede a ceia, e eu desejo assim de coração que esta seja a última ceia que façamos de forma virtual. É um desejo, né? Não sei se de fato vai acontecer. Pastor Nenê é uma pessoa muito segura nessa questão, é bem prudente, né? Nosso pastor é bem prudente nessa questão de volta aos cultos e eu acho que ele está super correto. A gente não precisa se precipitar em nada, mas vamos orar, né? Colocar diante de Deus. O nosso desejo, a nossa vontade é voltarmos logo, né? Então nós, já que estamos nessa semana de oração, irmãos, o ano passado o pastor ele fez uma semana temática, né? E em desses dias dessa semana temática, ele pediu que eu preparasse uma mensagem e falasse acerca de oração. Então eu quero trazer aqui como se fosse uma segunda parte daquela mensagem, né? Gostaria de relembrar algumas coisas, mas gostaria de trazer também como se fosse uma segunda parte daquela mensagem. Irmãos, eu tenho me aprofundado nessa questão de oração, né? Tenho lido alguns livros, né? E tenho ouvido algumas mensagens, principalmente Hernandes Dias Lopes, acerca de oração. Inclusive eu estou lendo um livro, né? Estou finalizando aqui, ó. Se Deus já sabe por que orar. E a pergunta que a gente tem, né, em nossa mente, porque às vezes a gente ora e as coisas não acontecem do jeito que a gente ora, né? Por quantas vezes você já orou por alguém para que essa pessoa fosse curada e aprove a Deus levar essa pessoa, recolher essa pessoa, né? Quantas vezes a gente orou por algo que a gente queria e esse algo não aconteceu da forma que a gente queria, né? Quantas pessoas que pedem, né, para a gente orar, quantas pessoas chegam até nós, olha, preciso que você ore por mim, somente nós, que somos pastores, somos líderes, né? Muitas pessoas vêm até nós pedindo oração e às vezes vem esse questionamento em nossa mente, né? E muitas vezes nós oramos, mas as coisas não acontecem da forma que nós queremos, né? E também tem uma questão, né? Por que orar se Deus já sabe, né? Se Deus já sabe, por que nós oramos? Se Deus sabe tudo, se Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Daqui 100 anos, daqui 200 anos, Deus é soberano, né? Deus tem toda a ciência. Então, por que nós oramos? Se Deus já sabe. Então, são alguns questionamentos aí que a gente vai tentar trazer, né,
para os irmãos nesse dia de hoje. Eu gostaria, irmãos, de nesta oração que os irmãos estivessem incluindo um jovem. Ele é casado, o nome dele é Fábio. Eu congreguei com ele. Na verdade, ele é da igreja sede do pastor Nelson, ele era de lá. Ele era meu aluno no seminário de teologia. Por 2 anos e meio, mais ou menos, né? Ele cursou, ele não conseguiu concluir por conta do trabalho. Ele é um jovem casado, tem aí seus 30 e poucos anos, tem um filho de 2 anos, o Davi. Mas o Fábio está passando por uma situação muito complicada, está com depressão, uma depressão muito profunda, um vazio assim muito grande na alma. E eu tenho acompanhado ele, tenho ido na casa dele orar por ele, mesmo diante dessa pandemia, a gente tem tomado alguns cuidados, mas eu senti a necessidade de estar indo na casa dele. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nos ajudassem em oração. Essa madrugada recebi uma mensagem da esposa dele, né, falando que ele tentou se matar. E, irmãos, eu não deixo o celular, eu deixo o celular no mudo, na verdade, né, de madrugada. E por incrível que pareça, a Natália não estava conseguindo dormir. E foi umas 2 e pouco da manhã, né, quando ela foi no quarto, eu acordei e eu fui dar uma olhada no celular para ver a hora. E eu vi que tinha uma mensagem de uma pessoa diferente, um número que não era salvo, e era o número da esposa dele. E ela mandou assim um texto muito comprido, pedindo ajuda. Falou que ele tentou se matar e ele não tinha dormido a noite anterior, tinha cortado os pulsos novamente. Eu fui na semana passada lá, os pulsos dele estavam cicatrizando porque ele tentou se matar. E aí a esposa dele relatou isso, aí eu levantei para orar, né, de madrugada, orando por ele. Conversei com ele hoje pela manhã e também com a esposa dele, né, falou que ele tomou o remédio, porque até então ele não queria tomar o remédio e ele ficou sem o remédio por conta da pandemia. Olha a situação, irmãos. Por conta da pandemia, ele não conseguia passar no médico para pegar a receita para continuar tomando o remédio, e aí complicou um pouco a situação. E aí ele conseguiu pegar o remédio ontem, mas o que ele fez? Ele não tomou o remédio, escondeu os remédios. Mas aí ele conseguiu tomar um calmante, a esposa foi lá, achou os remédios, vai administrar os remédios. Hoje disse que ele estava um pouco melhor. É muito triste, irmãos. A esposa dele passou um vídeo que ele tinha feito de despedida do filho, né? Ele se despedindo do filho, falando o quanto ele era importante. E ela mostrou esse vídeo, achou esse vídeo no celular dele, assim, essa madrugada. Então eu gostaria que os irmãos nos ajudassem em oração. Amanhã eu vou estar indo de novo na casa dele, me propus aí uma vez por semana. Eu sei que é muito triste, irmãos, mas nós estamos nessa semana de oração, e quando os irmãos orarem, se lembre do Fábio. Um rapaz fantástico, um camarada muito querido, né? Tem um carinho muito grande por ele. E não imaginava que ele estivesse passando por essa situação. Por um acaso eu vi, né, uma história dele, vi que ele estava com uma fisionomia meio diferente. E aí perguntei para ele, ele está afastado da igreja. Eu cheguei a convidar ele para ir uma vez na igreja em Calmon-Viana. Ele foi, fez uma visita, ele gostou. Ele é mais assim da mesma linha de pensamento da nossa igreja, né, mais voltado para a palavra, ensinamento. Então eu gostaria que os irmãos nos ajudassem a orar pelo Fábio. A esposa dele é Camila, ele tem um filho de 2 anos, vai fazer 2 anos, o Davi, um menino incrível. Mas vamos orar, irmãos. Deus pode mover situações através da nossa oração. Amém, queridos? Então curve a sua cabeça aí onde você está, na sua casa, e vamos colocar este momento, né, diante de Deus, e também a vida do Fábio. E ore para que Deus nos dê graça e sabedoria, né, para ministrar no coração dele uma palavra, para orar por ele, que a palavra possa entrar no coração dele, que ele possa melhorar, e assim que voltar aos cultos ele possa voltar para a igreja, porque ele sente essa necessidade. Eu senti, né? Eu falei para ele, você não pode deixar de congregar, né, de trazer esse alimento para sua alma, para sua família. Então vamos orar, irmãos. Tem muitas pessoas passando por isso, por essa situação de depressão, como a gente viu aí no passado, né, com o pastor. O ano passado fez a escola bíblica, né, nos orientou, né, a falar sobre depressão, trouxe psicólogo, tudo. Então tem muita gente passando por isso na nossa igreja, fora da nossa igreja, amigos. Então é momento da gente se unir em oração e clamarmos ao Deus vivo para que Deus venha fortalecer essas pessoas. E se você está forte, irmãos, de alguma forma, se você se sente forte, deixa Deus te usar para que possa abençoar essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam só de uma palavra, não precisa de ninguém que os julgue, não precisa de ninguém que os critique, não precisa de espiritualizar, né, de endemonizar a situação, né, dizer que é demônio, dizer que você não está orando. Não, elas precisam de alguém que os ouça e de alguém que traga uma palavra de Deus, de alguém que ore por elas. É isso que essas pessoas precisam.
Amém? Vamos orar? Senhor, grande Deus, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, esta noite, ó Pai, e colocamos toda a nossa vida diante de Ti. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos dê graça e sabedoria nesta mensagem que será transmitida, Senhor, ao coração da Tua igreja. Senhor, de todos aqueles que estão ao vivo e daqueles, Senhor, que irão assistir essa mensagem posteriormente, que de alguma forma, Deus, esta mensagem possa alcançar os corações de todos aqueles que estão necessitados, nossos corações, que nós possamos aprender, Senhor Deus, de Ti, Senhor, através desta mensagem, que o Teu nome seja glorificado, seja engrandecido, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Eu quero, ó Deus, colocar diante de Ti, ó Senhor, a vida do Fábio. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor vá de encontro à vida dele nesta hora, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor visite ele no lar dele, visite a Camila e o Davi, Senhor. E dê força para a Camila, Deus, porque nesse momento de depressão que ele tem passado, Senhor, é difícil para ela suportar. Também como ela tem relatado, Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê força para ela, eu quero pedir que o Senhor dê graça para ele, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo se revele a ele, ó Pai, e que o Senhor entre na vida dele, Deus, de uma forma sobrenatural, desde o alto da cabeça até a planta da raiz dos pés, que o Senhor coloque, Senhor Deus, vida, Senhor, e desejo de viver no Fábio, Deus, e que ele se levante, e que ele se restaure, e que o Teu nome seja glorificado na vida dele, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, irmãos, vamos ler em Filipenses capítulo 4, versículo do 4 até o 7. Vai ser o nosso texto base. Aí tem outros textos, né? Mas eu vou ler como base esse texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo do 4 até o 7. Então o nosso tema vai ser oração, né? Se Deus já sabe por que orar, então algumas coisas que eu aprendi no livro, né, eu quero aplicar para as nossas vidas. E a oração, ela tem que fazer parte da vida do cristão, né, irmão? Eu coloquei como subtema desta mensagem, né, oração, poder e graça. Então a oração, ela traz isso para a vida do cristão, né? Traz o poder e nos aproxima, é claro, da graça de Deus. É inconcebível, né, a ideia de sermos cristãos e não orarmos e não termos uma vida de oração. Muitas batalhas, irmãos, são vencidas através da oração, né? Então nós temos que ter esse período para orarmos e para falarmos com Deus. Isso tem que ser cotidiano, tem que fazer parte da vida de todo cristão, esse momento de oração. Foi Deus que estabeleceu assim, né? Deus, na sua soberania, ele escolheu se relacionar conosco através da oração. Então foi Deus que estabeleceu desta forma, né? Os grandes homens do passado, eles oravam, era comum orar, né? Abraão, Moisés, Jacó, era comum fazer parte na vida desses homens a oração. Davi, né? Era um homem de oração, Samuel e por aí afora. Então era muito comum a oração. É claro, irmãos, que aí depois a gente vai ver a questão da oração mais intensificada no Novo Testamento, né? Por conta da ação do Espírito Santo e por conta da vinda de Cristo, né? E hoje a nossa oração ela é feita, é claro, em nome do Senhor Jesus, né? Que é o nosso grande ajudador, nosso grande intercessor, né? Nosso intermediador, é o intermediador entre Deus e o homem. Então a gente vai ver isso muito forte no Novo Testamento, nessa questão da oração. Paulo fala muito na questão da oração. Pedro fala de oração. Tiago fala de oração. Então a gente vai ver isso muito forte. A igreja nasceu através da oração, né? A gente vê Pedro preso e a igreja orando por ele. No dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, a igreja, os irmãos passaram 10 dias direto orando, né, buscando a Deus até que desceu o Espírito Santo. Então a gente vê o Pedro na prisão, a gente vê que era comum a oração, né? No capítulo 3 do livro de Atos fala de Pedro e João indo à oração, a hora nona, né? A gente vê eles indo para a igreja, para o templo, para orar, né? Quando eles encontraram aquele coxo
na porta do templo. A Bíblia diz que eles estavam indo para a oração. Então a gente vê a igreja no capítulo 2 do livro de Atos que eles tinham comunhão na oração. A gente vê isso também bem claro. Então a oração fazia parte da igreja primitiva, como a oração deve fazer parte da nossa vida, né? Irmãos, eu vejo que a igreja ela tem orado pouco e a gente dá pouca atenção para essa questão da oração, né? Quem dera a gente conseguisse reunir a maior quantidade de pessoas em oração. Eu me lembro do ano passado, mais ou menos nesse período aqui de frio, que o pastor Neném ele fez um clamor, ele levantou um clamor e ele pediu que a gente fizesse uma semana de oração, que nós nos reuníssemos na igreja, porque os irmãos já oram, né, uma semana antes da ceia, mas eu participei uma vez e eu vi que a frequência é bem pequena, mas eu me lembro que nessa convocação que o pastor Nenê fez, a igreja estava quase que cheia, quase que completa durante a semana toda. E eu me lembro, irmãos, que nessa semana que o pastor fez essa convocação, eu fui a semana toda, mas eu passei uma luta terrível. Naquela semana eu tive tudo, tive febre. No primeiro dia que eu fui, eu saí da igreja tremendo de febre. Depois eu tive umas outras coisas, fiquei gripado. Eu sei que eu fiquei a semana toda ruim, mas eu me lembro o quanto de importante foi aquela semana, né? Então, por mais semanas assim de oração, quando a gente tiver a oportunidade de nos reunirmos novamente, da gente buscar mais a Deus em oração, porque é magnífico, né? Que a gente venha dar importância a essa semana de oração que é feita antes da ceia, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade, né? Nós como líderes, como obreiros, como líderes de pequenos grupos e por aí afora, acho que a gente deve dar mais atenção a essa questão de oração, de orarmos juntos, de clamarmos juntos, de buscarmos juntos. A gente vai ver na mensagem que é importante a gente orar só, e a gente vai ver também que é importante orar junto, orar como igreja, né? Com um propósito, como a igreja orou por Pedro quando Pedro estava preso, como a igreja orava por Paulo e tudo mais. Beleza, irmãos? Em Filipenses, então, capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então é um texto aqui em Filipenses, né, que o apóstolo Paulo ele fala acerca da oração e ele fala acerca das nossas petições elas serem conhecidas diante de Deus. Seja regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, irmãos, a oração ela serve para a gente se alegrar, ela serve para a gente se derramar diante de Deus, ela serve para a gente louvar a Deus. O crente ele tem que ter uma vida de oração e ele deve ter uma vida de oração. Os irmãos que recebem uma mensagem, irmãos, um pequeno devocional que eu passo toda vez de manhã, inclusive a Rê, a esposa do Robinho, ela compartilha, né, no grupo das lideranças dos PGs, e eu dei uma pincelada, né, um pouco, porque tem que ser uma mensagem rápida, mas falei alguma coisa acerca disso hoje, porque era a minha intenção falar, né, conforme a direção, é claro, do Espírito Santo, para os irmãos acerca de oração hoje à noite, né. É interessante, irmãos, que quando falamos de oração, a nossa referência é Cristo, né? Porque Cristo ele orou e nos ensinou a orar. E os maiores mistérios de Deus, né, ou seja, aqueles que ele quer revelar, né, eles são mostrados para nós através da oração. A oração ela nos conecta ao altar de Deus. E a oração ela ativa os milagres de Deus. Falando dessa questão de estar conectado com Deus, e a gente se conecta através da oração, através do louvor, que é uma oração cantada, né? Daí os louvores eles devem ter letras que exaltem a Deus, porque o louvor é uma oração em forma de música, eu vejo assim. Essa oração ela ativa os milagres, ela ativa a mão de Deus. Não sei se os irmãos conhecem, né? Claro, principalmente os homens, né, conhecem o Durepox, né? O Durepox é um produto bicomponente,
Ou seja, para ele ficar duro, ele precisa se unir, né, com os dois componentes. Você precisa misturar, e essa mistura ela vai fazer com que esse Durepox ele seja utilizado e ele endureça, né? E ele só vai servir se eles forem misturados por igual e você formar, né, aquela massa homogênea, e aí ele vai dar o produto final, o produto para ser utilizado. A oração é da mesma forma. Nós temos Deus nos céus, certo? E temos nós aqui na terra, falhos, né? Pecadores. Quando nós nos juntamos com Deus, essa mistura é que dá a liga, irmãos. E é o que faz com que as coisas aconteçam, porque Deus ele se revela a nós através da oração. É na oração que nós temos intimidade com Deus, na oração que nós nos conectamos com Deus, e é na oração que nós sentimos a presença de Deus, não é verdade? Porque quando nós oramos, nós derramamos, choramos, sentimos a presença de Deus. Então Deus se faz presente. Esse componente, né, ele dá essa liga, e aí nós sentimos, né, como a presença de Deus, e estamos aí então conectados no altar de Deus. Então a nossa maior referência é Jesus. E Jesus era um homem de oração. Já pensou, irmão, se a gente não tivesse como referência de oração Jesus? A igreja já ora pouco, né? Os irmãos oram muito pouco. A igreja evangélica ora muito pouco. Não digo num contexto geral, porque nós temos grandes homens de oração, né? E aqueles que oram não precisa ficar tocando trombeta, né? Dizendo, eu tenho orado, estou orando e tal. Vamos dizer, eu estou indo no monte, essas coisas todas. Mas Jesus Cristo era um homem de oração, e a gente vê na Bíblia várias passagens que mostram Jesus Cristo orando. O exemplo de Jesus, por si só, já seria um motivo, irmãos, para a gente orar mais. Se você olhar os textos de Jesus, você já vai ver que a gente teria, assim, maiores motivos para orar, certo? Por exemplo, Jesus Cristo orava sozinho. Nós encontramos vários versículos no Evangelho que nos mostram o quanto a oração fazia parte da vida de Jesus. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, vai dizer assim: despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. Ou seja, em Mateus capítulo 14, o evangelista Mateus vai relatar que Jesus ele tirava um tempo, né, do seu dia, da sua correria. Imagino Jesus um homem muito atarefado, né, muitas coisas para fazer, um grande líder. A locomoção naquela época não é igual a nossa, né, irmãos? E também a comunicação não é, porque hoje você se comunica via redes sociais, né? Então imagina, hoje você se locomove de carro, de ônibus, as coisas elas acontecem muito mais. Na época de Jesus não, você ia a pé ou você ia no lombo de algum animal, então era muito mais difícil. Então andava-se bastante, né? Ia de barco, essas coisas todas, como os irmãos já sabem. Mas a gente vê que Jesus sempre tirava um tempo para orar. Isso foi relatado por Mateus. Isso foi relatado também por Lucas. Lucas no capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Olha que incrível, né, irmãos? Jesus Cristo passou a noite orando. E o Lucas, ele vai relatar isso no capítulo 6, versículo 12, no tratado que ele fez, nos escritos, né? Alguém passou para ele essa questão de Jesus orando a noite toda. Aconteceu naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. E também Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Levantando-se pela manhã muito cedo, fazia ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então a gente vê Jesus Cristo orando à tarde, a gente vê Jesus Cristo orando à noite e a gente vê Jesus Cristo orando de manhã cedinho, irmãos. Olha o que Marcos falou, ele levantou, ainda estava escuro, né? E ele foi para um lugar deserto e ali orava. Interessante e fantástico, né? Eu aprendo aqui uma coisa maravilhosa com Jesus. Nós temos que ter um tempo a sós com Deus, né? E eu imagino que Jesus era o Filho de Deus.
E o Filho de Deus passar a noite toda orando é fantástico, né? Um grande ensinamento para nós. Não é verdade, irmãos? Então a gente vê o Jesus orando sozinho, o Mateus falou, o Lucas falou, o Lucas relatou, o Mateus relatou e o Marcos também relatou. A gente vê Jesus orando sozinho e a gente vê Jesus orando pelos outros também. A gente vê Jesus orando pelos discípulos. Lucas, capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os seus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Então Jesus orava sozinho, Jesus orava com os seus discípulos. E Jesus então tinha essa comunhão, né, com os seus discípulos, de orar com eles. A gente vê aqui Jesus orando com eles, e a gente vê aqui ele pegando ali Pedro, João e o Tiago e subindo ao monte para orarmos. Interessante, né, irmãos? É bom a gente orar só, mas é bom a gente também ter um grupo de oração, pessoas que a gente possa compartilhar esse momento de oração. Também é magnífico, né? Eu acho que fica um bom ensinamento aí para nós, um bom exemplo, né, daquilo que a gente pode fazer. De repente orarmos mais como obreiros, né, juntar esse corpo de obreiro. Nosso irmão presbítero Zé Luiz, a gente estava conversando muito, né, antes dessa pandemia, a gente estava com a ideia de reunir mais esse grupo de obreiros para a gente orar mais junto, orar uns pela vida dos outros, assim como Jesus, né? Então Jesus orava sozinho, orava com os discípulos e orava também pelos discípulos, né? João capítulo 17, versículo 6 vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que no mundo me desse, eram teus e tu nos desse, e guardaram a sua palavra. Jesus estava orando pelos discípulos e também Jesus orava por nós. No capítulo 17 de João, versículo 20, rogo não somente por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Somos nós que estamos aqui, irmãos. Louvado seja o nosso Cristo, que orou, intercedeu por nós e tem intercedido até hoje. Graças a Deus por isso, né? E também, irmãos, Jesus Cristo orava antes de um grande acontecimento. Então Jesus Cristo orava sozinho, Jesus Cristo orava com os discípulos, Jesus Cristo orava pelos discípulos, Jesus Cristo orava por nós, e Jesus Cristo orava antes de um grande acontecimento. E nós devemos aprender esta parte com Cristo, né? De colocarmos tudo diante do altar de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, irmãos, nós temos que colocar diante de Deus as nossas necessidades, através das nossas súplicas, através das nossas ações de graça. Esse deve ser a nossa porção diária. Isso nós devemos fazer. Isso deve ser conhecido diante de Deus. Então eu creio que todos nós temos aquilo que nós oramos e aquilo que nós apresentamos a Deus todos os dias. Por exemplo, eu oro todos os dias pelos meus filhos, eu oro todos os dias pela minha esposa, eu oro todos os dias pela minha família, eu oro todos os dias pela minha nora, né, e pela família dela, porque agora eu tenho nora, irmão, graças a Deus. Então a gente ora pelos filhos, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelo nosso pastor, eu oro pela igreja, eu oro pelos irmãos da terceira idade, e eu oro pelo nosso país, eu oro pelos nossos governantes, pela nossa cidade, eu oro pelos irmãos que estão enfermos, eu oro pelos nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente aí nesse combate da pandemia. Então nós temos vários motivos para orar e várias situações que nós podemos apresentar diante de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que tornar isso notório, né? Como diz o apóstolo Paulo no versículo 5, e no versículo 6 ele diz que as nossas orações e súplicas elas devem ser conhecidas diante de Deus. Deus já conhece o nosso coração, sabe de tudo, mas isso é comum, né? E faz parte desta comunhão que nós devemos ter com Deus. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo orava antes de um grande acontecimento. Por exemplo, Jesus Cristo orou antes de iniciar o seu ministério. Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus Cristo ora antes de escolher os 12. Lucas 6, 12. Jesus Cristo, então, antes de escolher os 12 apóstolos, 12 discípulos, ele ora. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus ora depois da morte de João Batista. Mateus capítulo 14, versículo 3.
Jesus ora antes do episódio da mulher adúltera, João 7:53. E Jesus ora antes da cruz, né? Aquele episódio que todos nós conhecemos lá no Getsemane, quando Jesus ele vai com seus discípulos para orar e buscar a Deus, né? Aquela seria a noite que ele ia ser entregue, e ali ele faz a oração, colocando a vida dele diante de Deus, a oração que todos nós conhecemos, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Irmãos, a oração ela era tão marcante na vida de Jesus que um desses momentos que eles estavam no monte, Lucas capítulo 11, versículo 6, vai relatar que os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que fantástico, irmãos, que Jesus nos ensine a orar. E aí ele nos ensinou, né? Vou entrar na segunda parte dessa mensagem, no complemento, né, daquela primeira parte. Eu estava só fazendo uma recapitulação na mensagem que foi ministrada do ano passado, porque achei importante. Mas na segunda parte, os discípulos, então, eles veem essa questão, né, da oração na vida de Jesus. E é por isso que eu amo Jesus, irmãos. E é por isso que nós amamos, porque Jesus é o nosso grande exemplo, né, de fé, de coragem. Jesus é o nosso grande super-herói, né? Vamos dizer assim. Então, era tão marcante essa questão na vida de Jesus que os discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, nos ensina a orar. Ou seja, nós queremos orar igual o Senhor ora. Interessante, irmãos. Aí em Mateus, no capítulo 6, o versículo 5 até o 13... o Jesus ele vai nos dar umas boas dicas acerca de oração. É claro, irmãos, que é um texto bem conhecido, né? Mas faz-se necessário aqui a gente dar uma recapitulada, né? Porque às vezes a Bíblia é tão extensa, né? A gente tem tantos versículos para ler, e às vezes a gente esquece de ler ou passa assim com os olhos acima, né, da oração, e a gente às vezes não presta atenção em alguns detalhes, né? Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois penso que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai sabe que tendes necessidades antes de lhe pedir. Orai, pois, da seguinte maneira. Aí vem o exemplo da oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é na terra, como é no céu e na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoar aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, irmãos, então Jesus Cristo ele vai nos dar esse exemplo. Quando os discípulos, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 1, eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, Jesus Cristo ele então ministra, né, e fala acerca da oração do Pai Nosso. Que eu creio, irmãos, que Jesus Cristo ele quer mostrar com a oração do Pai Nosso um modelo de oração. A forma que esta oração ela deve ser dirigida, né? Porque se eles estavam querendo aprender a orar, então Jesus Cristo ele vai ensinar aquilo que ele fazia. Então imagino que era a forma de Jesus Cristo orar. Então ele vai ensinar para os discípulos, né? Então Mateus, no capítulo 6, ele vai relatar isso e vai então nos dar aquilo que Jesus ensinou. Aí eu listei então algumas coisas, né, destacando ali do texto de Mateus capítulo 6, versículo 5. A primeira coisa que Jesus ele diz é: quando você orar, não precisa dizer aos quatro cantos que você está orando, porque os hipócritas, os líderes, né, religiosos, os doutores da lei, eles faziam isso por quê? Eles queriam ser vistos pelas pessoas, eles queriam que as pessoas olhassem e dizendo assim: olha,
aqueles homens são homens de oração. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus aqui é que ninguém precisa saber que você é uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa de oração, mas ninguém precisa saber que você é uma pessoa de oração, porque se você está orando, Deus, você está conectado com Deus e Ele sabe disso, e ninguém precisa saber. Amém, irmãos? Você não precisa cantar aos quatro ventos ou falar aos quatro ventos que você tem uma vida de oração, porque se você tiver uma vida de oração, você sabe, Deus sabe, e é isso que importa. Amém, irmãos? A segunda coisa aqui que nós aprendemos com Jesus, devemos ter um tempo para orarmos a sós. E essa oração a sós deve ser o nosso devocional diário. Amém, irmãos? Então é importante a gente orar como igreja, é importante a gente orar junto, mas nós devemos ter um momento para orarmos a sós com Deus. Isso deve ser feito todos os dias. Nós devemos ter esse momento a sós para orarmos com Deus. No versículo 6. No versículo 7, nós aprendemos uma outra coisa com Jesus. Porque ele fala que quando vocês orarem, vocês não ficam usando de vãs repetições. Nós aprendemos com Jesus que a oração ela deve ser espontânea. É uma conversa de pai para filho e não como algo repetitivo, né? Tem pessoas que vai orar e começa a usar palavras difíceis, né? Ou amantíssimo, grandíssimo, soberaníssimo Deus. Não precisa. Deus é nosso Pai. Amém, irmãos? Então a nossa oração ela deve ser espontânea. Nesse tempo dirigindo igreja, tem pessoas que falavam para mim assim: pastor, mas eu não sei orar, não consigo orar, não tenho palavras. Aí eu falava: olha, mas você tem muitos motivos para orar. Ora pela sua família, ora pelos seus filhos, ora pelos governantes. Ora por você, ora pela igreja, ora pelo pastor. Eu disse: olha quantos motivos você tem para orar. Então a gente tem muita coisa a dizer na oração. Amém, irmãos? Então quando nós orarmos a Deus, como o apóstolo Paulo falou que as nossas orações elas devem ser conhecidas diante de Deus, mas a nossa oração ela deve ser espontânea, porque a nossa oração é dirigida a Deus. E Jesus Cristo disse para nós o chamá-lo de Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Então é como um pai, é como um filho, né, conversando com o pai e colocando diante de Deus as suas necessidades. Amém, irmãos? Deus ele já sabe, Deus sabe da sua situação, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe da sua dificuldade. Então é claro, você vai chegar a Ele como um filho e de forma espontânea Ele vai dizer: olha, eu já conheço o seu coração, conheço a sua vida, conheço a sua necessidade, e é Ele que vai acalmar o nosso coração. Amém, irmãos? Não é assim que nós nos sentimos quando estamos aflitos, quando nós chegamos diante de Deus, Ele acalma o nosso coração, e essa calma vem através da oração. Amém, irmãos? E no versículo 8, né, concluindo aí o que Jesus nos ensinou, Deus conhece os nossos corações e sabe de todas as nossas necessidades. Então a nossa oração ela deve ser simples, né, e deve ser espontânea diante de Deus. É isso que eu aprendo com Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus, irmãos, ela está na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, então Jesus Cristo ele vai nos ensinar a orar. Ele vai em Mateus no capítulo 5 até o versículo 8, ele vai nos dar alguns exemplos, né, do que precisa ser feito em oração, porque eu vejo que era aquilo que Jesus fazia e aquilo que Jesus via outras pessoas fazendo. Então ele deu o exemplo daquilo que ele fazia e daquilo que não precisava ser feito, que era essa hipocrisia que a gente via, e como a gente vê em algumas pessoas nos dias de hoje, algumas pessoas que fazem questão de dizer que estão orando, que estão buscando a Deus, que têm levantado de madrugada e tal. Não precisa de nada disso, amém, irmãos? Então Jesus Cristo ele vai nos dar esse exemplo, e depois Jesus Cristo ele vai propor um modelo de oração, e esse modelo de oração é o Pai Nosso, que foi aqui onde nós lemos, que é a oração que todos nós conhecemos e fazemos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então eu aprendo aqui uma coisa com Jesus, irmãos, na oração do Pai Nosso, nessa oração modelo. A primeira parte da oração, ela deve ser direcionada a Deus. Amém, irmãos? Então quando dobrarmos os nossos joelhos para orarmos, nós devemos direcionar a nossa oração primeiramente a
grandeza de Deus. Então essa primeira parte do Pai Nosso, você pode ler que ela fala diretamente a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa primeira parte da oração, ela é direcionada a Deus, a grandeza de Deus. Assim como nos 10 mandamentos, irmãos. Quando Deus ele deu para Moisés os 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, a primeira parte dos 10 mandamentos, ele diz também diretamente a Deus, né? Não terá outros deuses diante de mim, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Então a gente vê também essa primeira parte dos 10 mandamentos direcionada a Deus. Por que que deve ser direcionada a Deus? Porque Deus ele tem a supremacia, Ele é soberano. Então, quanto mais se conhece acerca de Deus, maior será a nossa tributação de louvor e gratidão a Ele. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, maior será a nossa gratidão a Ele. Então, quando nós dobrarmos os nossos joelhos para orarmos, nós vamos nos lembrar da grandeza de Deus e vamos tributar primeiramente a Ele o nosso momento de louvor e de gratidão. Amém, irmãos? A sua grandeza. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus na oração do Pai Nosso é que a nossa oração é totalmente relacional. Pai Nosso. Quando nós temos Pai Nosso, nós estamos criando uma relação mesmo pessoal, né? Como se fossem duas pessoas, né? O Deus é Espírito, mas ao mesmo tempo que Ele é Espírito, Ele é o nosso Pai. Então é como se fosse uma pessoa, né? Pai Nosso, nós estamos criando um relacionamento de pai para filho, né? E ninguém chega para um pai, né? Chegando, né? Ninguém fala com o pai de qualquer jeito. Como o pastor Nenê disse aqui, reverência, né? Então você não chega para o pai, por exemplo, eu não aceito que os meus filhos falem comigo de qualquer forma, a não ser quando a gente estiver brincando, né? Mas quando for sério, então eles se dirigem a mim de forma respeitosa, porque se desrespeitar tanto eu quanto a mãe, como eu aprendi com meu pai, né? Olha, isso aí não está certo, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe, era o que meu pai me dizia e era o que eu ensino a eles. Então essa relação de pai e filho, né? Ela deve ser com essa reverência, né? Amém, irmãos? De pai para filho. Então, essa oração, a nossa oração, ela é relacional porque é de pai para filho, né? Amém, queridos? A terceira situação que eu aprendo aqui é a questão da soberania de Deus. Deus está no céu. Pai nosso que está no céu. Ou seja, Ele está no céu, Ele é soberano, Ele tem todo o governo. Ele transcende todas as coisas. Isso a gente deve entender na nossa oração, amém, irmãos? Nós estamos na terra, Ele está no céu. Por que Ele está no céu? Porque Ele é soberano, Ele tem todo o governo e todo o poder em suas mãos, e a Ele transcende todas as coisas. Amém, querido? E a quarta coisa que eu aprendo aqui nessa questão do Pai Nosso, na primeira parte falando para Deus, é que toda a santidade e toda a glória deve ser tributada a Ele. Então tudo aquilo que nós fazemos, né, ou seja, santificado seja o teu nome, tudo aquilo que nós fazemos através da nossa vida para a igreja ou para o reino de Deus, tudo é para a glória dele, porque tudo pertence a Ele, irmãos. Jesus Cristo ele vai dizer isso em João no capítulo 12, versículo 23, ele diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então ele está sendo glorificado aonde? Em Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário vai revelar o plano tremendo de Deus, o plano completo de Deus, vai revelar a grandeza de Deus. E aí o Cristo está sendo glorificado e está levando e está conduzindo toda essa glória a Deus. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. João capítulo 12, versículo 23. Então toda a nossa vida, tudo aquilo que fazemos, se ministramos um estudo na igreja, se ministramos na escola bíblica, se ministramos no culto, se cantamos um louvor, se vamos orar, vamos visitar alguém, né? Se vamos impor a mão sobre alguém para orar por essas pessoas, tudo aquilo que fazemos, irmãos, deve ser feito para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o homem não pode se exaltar de forma alguma. Tudo pertence a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então toda a santidade e toda a glória deve ser tributada a Ele. Amém, irmãos? Então a gente vê isso claro na oração do Pai Nosso. E a segunda parte, irmãos, para a gente finalizar aqui,
A segunda parte da oração, ela tem a ver com as necessidades humanas. Amém? Fala de alimento, fala de dívidas e fala de tentações. Não as dívidas, essas dívidas aqui não são as dívidas da Casa Bahia, do Magazine Luiza, irmão, não tem nada a ver com isso, tá? Essas dívidas aqui são as nossas faltas, né? As nossas falhas, aquilo que nós deixamos de fazer como cristão, deixamos de fazer para o próximo, deixamos de fazer para alguns irmãos, né? Ou quando deixamos de quando podemos perdoar e não perdoamos, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E coisa do tipo, né? Mas irmãos, a segunda parte da oração do Pai Nosso, ela fala de unidade, né? Porque veja só, quando Jesus Cristo então ele entra, né, nesse modelo de oração e ele vai falar da parte que nos cabe, né, como humanidade, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Aí eu entendo uma coisa aqui maravilhosa, porque aqui está a questão da unidade. Ele não fala assim: o meu pão, né, de cada dia me dá hoje, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, não me deixe cair em tentação, me livre do mal. Não, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa parte é incrível, né? Porque fala de unidade. E deve ser a nossa preocupação como irmãos nessa questão de cuidarmos um dos outros, né? Então ele está falando o pão nosso, ele está falando de unidade. Perdoa as nossas dívidas, não é a minha dívida, são as nossas. Que adianta eu estar bem, eu estar por cima, sabendo que meu irmão tem passado dificuldade, tem passado necessidade? Que cristão eu sou, né, irmãos? O apóstolo João, quando ele escrevia a sua carta, a primeira carta a João, né, capítulo 4, versículo 20, se não me falha a memória, ele disse que se a gente vê alguns dos nossos irmãos padecer necessidade e nós endurecermos o nosso coração, como pode estar nele o amor de Deus? Então, essa questão da unidade, ela é incrível, irmãos. E a gente vê bem claro na questão da segunda parte da oração do Pai Nosso. A conclusão de tudo isso, irmãos, é que a oração nos transforma e nos transporta para perto de Deus, o nosso porto seguro e o nosso esconderijo secreto. Então a oração nos transforma e nos transporta para perto de Deus. Deus é o nosso porto seguro e o nosso esconderijo secreto. Amém, irmãos? A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, né? Deus tem todo o domínio, todo o poder e toda a majestade. É claro que falar de oração é um assunto muito grande, né? Muito grande. Toda a Bíblia ela fala e ela traz essa matéria, né, acerca da oração. A gente vê lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, né, quando os homens eles começaram a buscar, começaram a clamar a Deus. Então toda a Bíblia é completa e é um assunto muito profundo, né? Haja vista a quantidade de livros que existe acerca de oração, né? As quantidades de mensagens acerca de oração. Mas a grande questão, irmãos, a grande mensagem que eu deixo para os irmãos aqui é que a gente tem orado pouco, né? Nós podemos e precisamos orar mais. Amém, irmãos? Eu acho que esses tempos difíceis que a gente tem vivido podem nos mostrar isso, né? Que a gente pode orar mais. Amém, queridos? E precisamos orar mais, né? Orarmos mais sós e orarmos mais também como igreja. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer o pastor Nenê pela confiança, né? É uma responsabilidade muito grande, irmãos, falar aqui numa live para a igreja, né? Sabendo que essa mensagem vai poder atingir outras pessoas. Então eu quero agradecer a Deus e agradecer o pastor e a igreja de Calmon Viana, né, que tem nos acolhido tão bem. Estamos felizes. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esta oportunidade. Eu quero pedir a Deus que a tua graça e o teu amor possa cobrir cada um dos meus irmãos. Eu quero te louvar, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, ministrando para a igreja, Senhor. E eu quero te agradecer pela oportunidade de ter aqui os nossos irmãos nos ouvindo, Senhor. Pelo menos 48, 50 irmãos aqui, ó Deus, que disponibilizaram 1 hora do seu tempo para compartilhar deste momento de oração. Senhor, eu quero pedir que o Senhor
nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ajude. Eu quero pedir a Deus que o Senhor faça, Deus, que esse vírus, essa pandemia, ela cesse, Senhor, de alguma forma, para que possamos voltar a cultuarmos e para que possamos estar juntos com os nossos irmãos. Que quando voltarmos a cultuarmos, ó Deus, como igreja, que a gente venha valorizar o momento precioso que é estarmos na igreja, no louvor, na adoração e em comunhão com os irmãos. Que esta pandemia venha nos ensinar isso, ó Deus, que é muito precioso estar no meio dos irmãos, adorando e bendizendo o Teu nome. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Amém, queridos? Até mais. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo resto de semana. Amanhã tem mais, na sexta-feira tem mais. E domingo, se Deus quiser, estaremos ceando juntos, né? Juntos aqui pela internet, mas um só corpo em Cristo. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Obrigado. Fiquem com Deus.